O Zagallo é a cara da nossa amarelinha, então vamos para a seleção, porque tem muita notícia de seleção brasileira. E eu tô aqui, meu irmão. Eu tô sem produção hoje, mas eu tô ligado. Eu tô no Instagram do Na Prancheta, que é onde você encontra as principais notícias. E já que as principais notícias estão aqui, vamos falar de Dorival Júnior, oficialmente o treinador da seleção brasileira. Seleção que teve uma reviravolta, o que já não é mais algo incomum na seleção brasileira, acontecer reviravolta. Então, o Ignaldo voltou, né, à presidência da seleção brasileira através de não sei nem explicar, eu não entendo muito disso, mas através de alguma coisa que o Gilmar Mendes fez, ele voltou, então, e já rapidamente decidiu a situação, né, que era de um treinador interino para uma comissão definitiva, demitindo Fernando Diniz e chamando Dorival Júnior. Eu quero saber de vocês, Diegão. Bom nome, é o nome para comandar a seleção. O que você acha? Acho que tem vários aspectos, né? A gente vai gastar um tempo falando de seleção, mas vamos falar assim: trocar Fernando Diniz por Dorival Júnior é uma decisão acertada? Não é o mesmo padrão de jogo? Cara, vamos por partes aqui, porque eu acho que é importante. Primeiro, como é triste, a gente está falando de Zagallo, de tudo que ele fez, e agora a bagunça que virou a CBF atualmente, né? Então, complicado. Cara, eu entendo a troca. Dorival não seria o meu nome inicial para esse momento. Quem seria? Devolva a pergunta. Para mim, eu tentaria Abel Ferreira. Ainda acho que seria a melhor saída. Acredito que ele mostrou muito ali nesse tempo o que ele consegue. Thiago não gosta muito ali, mas eu já havia falado isso há algumas lives para trás. Acho que Abel poderia ser uma saída. Eu entendo que o Dorival fez por merecer também, com os títulos que ele teve nos últimos anos. Ele teve um período para se atualizar, que ele ficou desempregado durante o período, até a volta para o Ceará. Depois os títulos com o Flamengo, o título com o São Paulo. Ele foi muito bem no Ceará. Sim, muito bem no Ceará, o que levou ele ao Flamengo, ganhou tudo no Flamengo, ganhou a Copa do Brasil no São Paulo, que era um título que faltava, então, o único título, né, que faltava para o São Paulo. Mas não desmereço o Dorival. Acho que, como eu falei, fez excelentes trabalhos, mas não sei se é o grande nome que a gente esperava para a seleção brasileira. Quando a gente está esperando o Ancelotti e chega o Dorival, na minha opinião, existe uma diferença de qualidade. Óbvio, a partir do momento que ele está... Aí também vou entrar em outra polêmica, né? Eu não acho que o Diniz era o perfil para a seleção, pelo estilo de jogo que ele tem, o tipo de necessidade de tempo de treinamento que ele precisa para impor a sua questão tática, para conseguir entrosar o time que ele não conseguiria ter na seleção. Então, por esse motivo, eu não acho que o Diniz era o nome certo, acho que sim, precisava de trocar para alguém que conseguisse ter um jeito, entre aspas, mais simples para que os jogadores assimilem o seu modelo no pouco tempo de treinamento que a seleção brasileira tem. Então, mas também vou colocar o ponto. A partir do momento que Dorival é o nome que é escolhido, cabe a gente dar o máximo de apoio e tentar ver o que a gente consegue dentro disso tirar de melhor dessa contratação do Dorival. Perfeito. Bom, eu concordo com você em muitas coisas, só que eu acho que eu colocaria o Dorival hoje à frente do Abel Ferreira. Acho que eu colocaria. Eu vejo o Dorival uma pessoa muito... Eu acho que ele se modernizou. Eu vejo um Dorival nesses últimos 2 anos muito moderno. Óbvio, o Abel Ferreira é um hiper treinador, mas eu acho que passa também por um negócio da nacionalidade, assim, de preferir um treinador brasileiro a um treinador estrangeiro, mas óbvio a gente está falando de CBF, né, que queria contratar Carlo Ancelotti. E aí, Thiago, eu te faço uma pergunta, um questionamento, tá? Você é o presidente da CBF quando o Tite saiu e você tem um acordo com Carlo Ancelotti para ser o treinador, perfeito? A sua segunda opção, o que parece, é Dorival Júnior. Por que você não contrata Dorival Júnior para ser um interino? Você contrata uma terceira opção para caso aquela dê errado, né? Se Carlo Ancelotti não vier, você chama Dorival Júnior. Qual o sentido que há
Você acha que a CBF conduziu o processo da maneira correta? Eu não imagino que sabe fazer já não, mas eu quero entender o porquê. Primeiro que você dizer que o Dorival está à frente do Abel Ferreira, nós estamos em janeiro e essa já foi a maior atrocidade que eu escutei no ano de 2024. Não, mas calma aí. Calma aí. Já foi, se explique, vai lá. Calma, vamos lá. Eu acho que o Dorival, ele tem, por exemplo, o Dorival ele já treinou diversos jogadores que vão estar na seleção brasileira. O Dorival ele já treinou o Neymar quando o Neymar estava começando. Quando o Neymar mandou ele se ferrar, mas o Ganso falou que nem ia sair. Mas isso foi em 2011. Ele treinou nessa época ele. Mas, cara, tipo assim, por exemplo, quando ele chegou no Flamengo, exemplo, tá? O Gabigol também tinha sido treinado por ele, estava numa crise entre Gabigol e Bruno Henrique e Pedro, quem vai? E aí ele sentou e falou, porra, Gabigol, tu lembra quando a gente treinou junto, jogou junto? Tu não jogou nessa função aqui? Tu vai jogar de novo, irmão. E o cara foi e jogou. Então, eu acho que, tipo assim, beleza. Eu acho que com as peças que ele vai encontrar, ele consegue entregar um trabalho legal. Eu acho que o nome do Dorival seria um cara que eu chamaria também, primeiro. Eu não chamaria nem o Diniz primeiro, eu chamaria o Dorival também. Então eu vou ser um pouco polêmico, talvez. Vai. Mas eu concordo com o Diegão quando eu acho que o Abel talvez seria o melhor nome para a seleção brasileira hoje. Graças a Deus não foi. Eu, como palmeirense, não queria ver o Abel lá de jeito nenhum. Só que eu acho o seguinte, eu acho que o Dorival... Vamos entender como é que está a seleção brasileira. É uma bagunça, é uma zona. Para mim, eu já falei, é uma seleção onde manda jogador e manda dirigente, manda empresário. Não manda treinador. Não adianta, o Neymar tá lesionado, tá no navio, não sei o quê. Se o Neymar ligar amanhã e falar, eu quero ser convocado amanhã, ele tá na convocação. Eu acho que o Dorival é um ótimo treinador. Acho que vem fazendo bons trabalhos, mas eu acho que o Dorival não tem peito para segurar o rojão da CBF e para chamar responsabilidades e aqui quem manda sou eu. Não tem. E eu vou te dizer mais, você deu o exemplo do Flamengo, o Dorival pegou os coletes e fez assim, ó, jogadores, joguem, escolham. Na minha visão, eu acho que não tô tirando o mérito dele, fez um bom trabalho, foi campeão e tal, mas assim, ele botou todo mundo para jogar e falou, vocês vão jogar? Então joguem, tá aqui. Beleza. Já no São Paulo não, acho que aí ele já teve um pouquinho mais de, você senta, você joga, você faz, tal, porque é outra pegada. Mas eu acho que o Dorival é muito mais fácil de se controlar, talvez seja muito mais marionete do que seria, por exemplo, um Ancelotti, um Abel Ferreira. Então eu acho que hoje... o Mourinho, né, que algumas pessoas falavam. O Mourinho na seleção era loucura. Não, eu achei uma atrocidade ser cogitado. Não, loucura. Mas assim, eu digo que hoje a seleção brasileira precisa de um cara que o jogador tenha respeito e ele tem um certo medo. Dorival, desculpa, cara. O Neymar, se ele quiser cagar de porta aberta com o Dorival, ele vai fazer. Mas quando o Tite chegou na seleção, não era um pouco desse cenário? E ele passou a ser respeitado. Mas eu acho que o Tite ele tinha um pouquinho mais de moral. Eu acho que ele tinha um pouquinho mais de... Tudo bem, depois no final virou a palhaçada que virou. Mas eu acho que um cara como Ancelotti, por exemplo, ele é o tipo de cara que fala assim, se o Rodrigo e se o Richarlison estiverem jogando nada, eles não vão ser convocados. Não, mas o empresário não vai ser convocado e acabou. Você vai mandar o Ancelotti embora? Você tirou o cara do Real Madrid, você vai mandar ele embora porque não convocou o Rodrigo? Vai o Dorival desconvocar 2 vezes o jogador que tem mais empresário na seleção. Roda e roda bonito. É fritado. O Tite, no final da passagem dele, teve que chamar o Daniel Alves porque o grupo queria. Ou você acha que ele chamou o Daniel Alves porque ele gostava do Daniel Alves? Ele mesmo falou, eu vou chamar, não sei o quê. Não jogou e precisou. Então, assim, eu acho que a seleção brasileira hoje, na minha visão, precisava de um treinador que tivesse pulso firme e moral. Mas muita moral, para falar, aqui vai ser do meu jeito. E eu acho que quem tem esse perfil é Abel Ferreira, é Ancelotti, que tem moral, o próprio Mourinho. Aí a gente vai falar de alguns outros treinadores, mas não vejo o Dorival assim. Acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho, acho que ele tem competência para isso, é um cara que sabe de futebol, ele é um cara agregador de grupo, é um cara que levou, dos últimos clubes que passou, foi muito bem, foi campeão,
Mas, aí respondendo a sua pergunta, eu acho que o Dorival em momento nenhum foi cotado para ser o treinador da seleção brasileira. Eu acho que chamaram o Diniz como tapa-buraco, esperando que o Ancelotti fosse dar ok. Até porque o Dorival, Ih, deu uma travadinha aí. Foi de O Santos. Thiago. Mas, cara, Exato, eu vou até mas vamos complementar seguir. esse ponto que o Thiago estava falando, que o Dorival tanto não era essa pessoa que era esperado na seleção, e ele chega agora como um tapa-buraco também, porque no momento em que o Tite sai da seleção e que depois o Diniz é colocado como interino, o próprio Dorival estava sem clube. Então, se o Dorival foi o momento que ele tinha saído do Flamengo e antes da entrada dele no São Paulo. Então, se ele é o treinador certo para a seleção, por que ele não foi chamado lá atrás? Lembrar também aqui que no ano passado, assim, quando o Flamengo dispensa o Dorival no término do contrato, um dos motivos era a incerteza, né? A incerteza de se chegar um convite da CBF ao Dorival, se ele vai sair. Aí o Flamengo, óbvio, também por um erro gigante de gestão, mas ele fala assim, eu prefiro, aconteceu um ano depois, né, do que a diretoria do Flamengo estava prevendo. Mas era de fato, foi nesse período aí de renovação de contrato, acabou não renovando, ficou sem clube, e se eu não me engano, o Dorival vai assumir o São Paulo em abril, maio. Abril. Eu te digo, se o Dorival não tivesse sido campeão da Copa do Brasil, talvez nem o nome cogitado não seria. Eu acho que ele se gabaritou com essa Copa do Brasil e tal. Mas assim, não vejo um cara que vai chegar com muita moral. Acho que concordo com o Diego de novo. Temos que dar apoio pro cara. É um treinador brasileiro igual a maioria queria. Já conhece alguns jogadores. Idioma é o mesmo, beleza. É um cara que entende de futebol. Mas acho que não é um cara que tem pulso firme. Se fizer uma eliminatória aí ruim, uma Copa América mais ou menos, roda e sem medo. Ainda mais que essa baderna. Ainda mais que essa baderna. Na bagunça que essa está atualmente, cara. Não, eu acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho, mas eu acho que a gente vai cometer o mesmo erro de chegar numa Copa do Mundo e os jogadores pegarem o colete e falar, ó, você vai chamar esse, a CBF falar, esse tem que estar na lista, o empresário fala, ó, vamos levar esses 3 aqui. Desculpa, meu, ninguém me convence de que empresário não manda e desmanda na seleção. Porque tem umas convocações que assim são absurdas. E o que eu já falei lá atrás, eu acho que hoje em dia a competitividade na seleção brasileira ela é nula. Justamente. Ela é baixa em algumas posições. Para mim ela é até nula, porque antigamente eu falo, pega o outro dia não, um tempo atrás o próprio Edilson participou de um podcast. Edilson e Vampeta, se eu não me engano, juntos. Ele falou, pô, eu tava disputando vaga na seleção, aí eu e o França. Aí eu fiz 2 gols, eu sabia que se o França fizesse 2, talvez ia ele. Aí eu comi a bola esse jogo, tal. Beleza, o cara, ele sabia que se ele não jogasse muito, tinha 4 no lugar dele para ir. Hoje em dia, é o que eu falei, bato na tecla sempre do Neymar. Se o Neymar, sei lá, mandar o presidente da CBF pro inferno, amanhã ele tá convocado. Ele não tá nem. Não existe medo. Se o Vini Júnior parar de jogar bola e viver tomando cerveja, ele vai pra Copa, ele vai ser convocado. Porque, tipo, primeiro que não tem muita sombra, e o empresário fala, pô, não vai botar meu jogador lá? O treinador fala, não vou convocar. Pô, Dorival, aí não vai. Então, acho que precisava de um cara com muito pulso firme, e não vejo esse cara com o Dorival. Acho que vai dar certo? Pode dar certo. Eu tô confiante. Acho que vai ser mais do mesmo da seleção. Eu gostei do nome, eu acho que o Dorival, mais uma vez, eu acho que eu vejo um Dorival muito atualizado nos últimos anos, com bons trabalhos, eu acho que trabalhos que justificam a chegada dele na seleção também. Eu concordo. Acho que os trabalhos justificaram a chegada dele, e vou bater aqui, tá? Eu não quero ser o engenheiro de obra pronta, mas o gabarito do Dorival nos últimos anos justifica mais ele estar na seleção do que o Fernando Diniz. É que o Fernando Diniz, a forma de jogar, né, vai encantando ali. Ele teve um ótimo ano esse ano, mas lembrar que também chegou uma época que o Fernando Diniz estava sendo chutado no mercado. Basicamente, o Fernando Diniz tem 2 títulos como treinador. Tem Carioca e Libertadores. Exato. Triplo já, 4 vezes mais que ele. É que é o 0 e o 100. O do Fernando Diniz é o 0 e o 100, né? Um Carioca, porra, é uma Libertadores.
Mas eu vejo também no Dorival uma figura, e não quero. E no Fernando Diniz também existe essa figura, muito ética, muito íntegra, e eu gosto muito disso. Me lembra, e eu acho que é uma continuação um pouco do modelo do Tite de gestão. Pode gostar ou não gostar taticamente dele. Mas o Tite, apesar de tudo, ele sempre foi muito ético e muito íntegro. Eu vejo o Fernando Diniz também com isso, e eu também vejo o Dorival seguindo essa linha. Então, eu acredito que, por exemplo, eu não convoquei um cara tal. Eu acho que vai ter uma explicação. Ele vai chegar e vai falar. Agora eu também concordo com você que ele não é o mesmo cacife do Ancelotti para chegar e botar uma banca. Ele não vai, porque não é. Vou te dar um exemplo. Ele 2002, tem coragem de não convocar o Neymar? Ninguém tem. Mas ninguém tem. Então, mas deveria ter. Eu também acho. Eu acho que não. Eu também acho. Bateria muito. Eu vou te falar um negócio. Você teria coragem de não convocar o Romário? O Felipão em 2002 falou, não vai e acabou. Quem manda aqui sou eu. Duvido que se é um Dorival Júnior. Eu se duvido se é um Dorival Júnior, se é um Fernando Diniz. Mas em 2002 é o que você falou. É o que você falou, só que, tinha o Ronaldo, Tinha o Ronaldo, rival do Ronaldinho, Cleberson Tinha, mas o Romário não caberia naquela seleção? O banco de 2002 era o Luizão. Era o Luizão e o Edilson. Você prefere Romário, Luizão ou Edilson? Entendeu? Exato. Óbvio, não estou falando isso. Tipo assim, óbvio que é Romário. O que eu estou falando é que existiam uma gama de opções de bons jogadores. Ele tirou um extra classe. Mas só que é o seguinte, o cara foi campeão e todos os jogadores falaram, primeiro, competitividade, eu vou ter que jogar muito para ser convocado. Segundo, o cara tem moral. E o Romário fez mau lobby, foi para televisão, foi dar coletiva de imprensa. Você lembra a pressão que ele fez? E o Felipão falou, não, e acabou. E o que aconteceu no final? Foi campeão. Hoje, o Tite teve uma ótima oportunidade de falar, o Daniel Alves não vai. Eu sou o Neymar. O cara é meu parça. Leva o teu parça para assistir na arquibancada. Não vai o Daniel Alves e acabou. Eu preciso de outro jogador. E aí? Precisamos do cara. Tomamos um gol, sabe aonde? No setor onde ele jogaria. E aí? Então, assim, talvez isso custou uma Copa do Mundo para nós. Talvez, né? Não dá para ser também. Mas pode ser. Então, é um cara que não teve culhão. E eu esperava isso do Tite. Eu acho que o Dorival não vai ter. Se tiver uma outra situação igual essa, estilo Romário 2002, ele não aguenta a pressão. Eu acho que ele se gabarita. Eu acho que eu concordo com o Dorival lá. Acho que hoje, no atual momento, era talvez o único nome disponível, né? Porque eu teve tirado do São Paulo, mas que aceitaria ter na seleção. É um bom treinador, mas eu acho que não vejo ele peitando o sistema mesmo e falando aqui mando eu, vamos fazer uma puta Copa América, porque vai jogar quem tiver bem e quem tiver querendo jogar. Não adianta ter nome. Mas o Marquinhos é um zagueiraço no PSG. Bom, mas dos últimos 10 jogos, vamos supor, jogou 3, foi expulso em 2. Você está num momento, você não vai, Marquinhos, vem outro. Mas uma expectativa que eu tenho, Thiagão, em relação ao Dorival, é em relação a uma possibilidade de renovação na seleção. Também, isso é uma coisa boa. O Dorival, ele sempre teve uma característica de ter bons trabalhos com alguns jogadores de base. Sim. Então, se você pegar lá atrás o trabalho dele com o Santos 2011, cara, a quantidade de jogador que ele subiu. Cara, olha a moral que ele deu pro Beraldo agora no São Paulo. Olha no próprio... Oi? Se eu falar Flamengo, João Gomes, o próprio Mateuzinho, que ele deu bastante moral na lateral. Então, o Mateuzinho, ele que não se deu moral, né? Então, assim... No próprio São Paulo, jogava molecada e botava para jogar. Então, assim, uma expectativa que eu tenho com ele é exatamente que ele deu oportunidade para jogadores mais jovens, que eu particularmente sinto muita falta. De você pegar um Beraldo, que, cara, talvez seja um dos melhores zagueiros brasileiros em atividade, e que já chegou com moral no PSG, é de talvez dar uma chance para esse cara na seleção brasileira. É de você pegar alguns outros jogadores mais jovens, e, cara, quem sabe o Vitor Roque pode estourar, quem sabe o Endrick pode ainda crescer ainda mais. Então, assim, uma expectativa que eu tenho com o Dorival é muito pela possibilidade de uma renovação. Porque aí sim eu acho que ele tem peito para fazer. De deixar alguns medalhões de fora. Talvez não o Neymar, mas que dar oportunidade. Não tô nem dizendo que o Neymar tem que ficar de fora.
Mas o Neymar que é isso. tem que jogar na seleção, que ele é craque. O Neymar joga muito. Só que ele tem que querer voltar a jogar bola. Hoje, o cara tá na Arábia, liga inferior a todas. Para mim, inferior até a Liga Brasileira, disparado. Também acho. O cara tá lesionado, ele não tá se tratando, ele tá no navio. O cara tá no navio, irmão. Acabou, mas assim, o cara tava no navio, lesionado, ganhando R$1 bilhão por hora. O cara não tá nem aí. Tipo assim, o cara não tá nem aí. Aí você vai chamar um cara desse pra fazer o que na seleção brasileira? Tipo assim, eu prefiro deixar ele de fora e chamar o Vitor Roque e chamar o Endrick. A hora que o Neymar voltar a comer a bola, e ele tem capacidade muita pra isso, Neymar, agora você tá pronto pra voltar pra ser. Tô a 10 aqui, a 10 é tua, ó. Mas vai jogar com a 10 quando você estiver jogando muito. Quando começar de novo, tá fora. Você vai ver se ele ia se coçar pra jogar. Ou não ia, né? Porque pra mim ele já não é mais um cara que gosta de competitividade, mas seria o. Se eu sou treinador, essa seria a primeira coisa para todos os jogadores. Você tem que estar comendo a bola, que senão você não vai. Ah, mas eu tenho o nome, foda-se. Guarda teu nome na gaveta, posta no teu Instagram. Aqui você não joga. Então eu acho que se o Dorival fizesse isso, que eu acho que ele não tem nem moral para fazer, nem que ele queira, aí eu acho que ele vai bater numa parede que deve ser muito dura na CBF. Eu acho que seria uma boa, mas a par da renovação, Diego, eu tô com você. Eu acho que ele é um cara muito bom para fazer isso.